Olá, neste vídeo vamos falar sobre as proteínas. As proteínas, ou péptidos, são compostos orgânicos constituídos por carbono, hidrogênio, oxigênio e azoto, podendo ter também outros elementos como o enxofre, por exemplo. A unidade estrutural das proteínas são os aminoácidos. O aminoácido é constituído sempre por um carbono central, ao qual se vai ligar um grupo amina, um grupo carboxilo e ainda um grupo radical que varia de aminoácido para aminoácido. Assim, de acordo com o grupo radical, temos cerca de 20 aminoácidos diferentes e com diferentes propriedades também. Destes 20, 11 não são essenciais, ou seja, são aminoácidos que o nosso corpo consegue sintetizar através das nossas vias metabólicas. E 9 são essenciais, estes o nosso organismo não consegue produzir e a única forma que temos de os obter é através da alimentação. As proteínas são o resultado da união de dois ou mais aminoácidos através de uma ligação peptídica, que é uma ligação química covalente. Esta ligação estabelece entre o grupo carboxilo de um aminoácido e o grupo amina de outro aminoácido. Por cada ligação peptídica que se estabelece, forma-se também uma molécula de água. Ao conjunto de dois aminoácidos ligados por uma ligação peptídica damos o nome de dipéptido. De uma maneira geral, quando as proteínas são formadas entre 2 a 20 aminoácidos, damos-lhe o nome de oligopéptido. Quando já são cadeias com mais de 20 aminoácidos, damos o nome de polipéptido. Tal como vimos, existindo diferentes aminoácidos, e as cadeias polipeptídicas podem ter vários tamanhos, torna assim quase infinito o número de proteínas diferentes que é possível obter pela combinação destes fatores. As proteínas são macromoléculas relativamente grandes, com elevada massa molecular, pois são constituídas por uma ou mais cadeias polipeptídicas e apresentam uma estrutura tridimensional definida com vários níveis de organização. No nível mais simples temos a estrutura primária, que é uma sequência de aminoácidos ligados entre si por ligações peptídicas, tal como vimos anteriormente. Quando duas cadeias polipeptídicas se dispõem paralelamente, elas ligam-se entre si por pontos de hidrogênio, formando uma estrutura que se chama folha beta pregueada. Por outro lado, as cadeias podem enrolar-se entre si, formando hélices alfa, também devido a pontos de hidrogênio entre os grupos aminas e carboxilos de diferentes aminoácidos. A conformação em hélice alfa é a mais comum nas proteínas. A estrutura secundária pode ainda dobrar-se sobre si própria, adquirindo forma globular. Esta estrutura terciária pode formar-se também por pontos de hidrogênio ou por pontos de disulfureto, por exemplo, que se criam entre átomos de enxofre que estão presentes no grupo radical dos aminoácidos cisteína e metionina. Por fim, várias estruturas globulares podem estabelecer ligações entre si, constituindo então uma estrutura muito mais complexa, que é a estrutura quaternária. As proteínas podem ser formadas apenas por aminoácidos e, nesse caso, nós chamamos proteínas simples ou holoproteínas, ou podem associar-se a elas outros componentes não proteicos, orgânicos ou inorgânicos, e designamos-las por proteínas conjugadas ou heteroproteínas. Esta forma aumenta ainda mais a diversidade de proteínas possíveis. As ligações por ponto de hidrogênio e disulfureto são interações fracas e por isso são facilmente quebradas quando expostas ao calor, à agitação, a sais e a ácidos. À perda da estrutura tridimensional chamamos ao processo de desnaturação. A importância das proteínas nos organismos vivos é enorme. Elas entram em quase todos os tecidos e participam nas inúmeras funções vitais. Aqui é um exemplo das muitas funções que as proteínas podem ter. Podem ter funções enzimáticas, como no suco gástrico, estrutural, de defesa, de transporte, reguladoras, contrátil, ou até em funções de reserva noutros organismos muito diferentes de nós, como são, por exemplo, as aves. Sobre as proteínas é tudo. No próximo vídeo nós vamos falar sobre hidratos de carbono. E se este vídeo foi útil para vocês, subscrevam o canal para estar a par dos vídeos novos que irão sair. Se tiverem alguma dúvida, podem falar diretamente comigo. O meu Instagram está no ecrã. Muito obrigada por terem assistido e um beijinho grande!